Os anos que se estendem desde o nascimento de Jesus até o início de seu ministério, por volta dos 30 anos, permanecem em mistério, sendo designados como os anos perdidos ou anos de silêncio devido à escassez de informações bíblicas sobre esse período. Embora a Bíblia ofereça alguns detalhes, uma análise das evidências bíblicas combinada com o conhecimento histórico e cultural da Judéia do primeiro século pode lançar alguma luz sobre o assunto. A única fonte que nos fornece alguma informação é o Evangelho de Lucas, que relata que aos 12 anos, Jesus viajou com seus pais para Jerusalém durante a festa da Páscoa. Após a celebração, Maria e José retornaram para casa, sem perceber que Jesus havia permanecido em Jerusalém. Ao encontrá-lo nos pátios do templo, envolvido em discussões com os mestres religiosos, revelou-se que mesmo na infância, Jesus possuía uma compreensão extraordinária de assuntos espirituais, indicando claramente sua preparação para cumprir sua missão divina na terra. Após esse episódio, Jesus retornou obedientemente a Nazaré com sua família. Lucas 2, 41, 52. Essa é a última menção da infância de Jesus até que ele ressurja nas margens do Rio Jordão para ser batizado por João Batista, marcando o início de seu ministério adulto. A dúvida persiste: onde esteve Jesus entre os 12 e os 30 anos? Embora existam muitas lendas e escritos apócrifos que tentam preencher essas lacunas, a maioria dos estudiosos considera essas narrativas como tendo pouca veracidade histórica. A própria Bíblia permanece em silêncio sobre esse período, mas é possível extrair algumas conclusões razoáveis com base no contexto histórico. Em primeiro lugar, sugere-se que entre os 12 e os 30 anos, Jesus permaneceu na Galiléia com sua família, até atingir a maturidade. A profissão de José, o pai terreno de Jesus, era a de carpinteiro, e é mencionado que Jesus trabalhava ao lado dele. Mateus 13, 55, Marcos 6, 3. Os evangelhos se referem a Jesus como o filho do carpinteiro e simplesmente o carpinteiro, sugerindo que essa profissão foi uma característica distintiva de seus primeiros anos adultos em Nazaré. É possível que ele tenha seguido os passos de José, exercendo a ocupação de carpinteiro ou construtor durante esse período. Há indícios de que ele tenha trabalhado como carpinteiro em Séforis, uma cidade localizada a apenas 6 quilômetros de Nazaré, que passava por expansão sob o domínio romano durante a juventude de Jesus. Essa experiência de viajar para Séforis e trabalhar como artesão na cidade pode tê-lo exposto a novas culturas e ideias, fornecendo-lhe habilidades e perspectivas úteis para seu ministério futuro. É importante considerar que na Palestina do primeiro século, a maioria dos meninos judeus teria recebido educação na sinagoga local a partir dos 5 anos de idade. É possível que Jesus tenha recebido uma educação judaica convencional, envolvendo a memorização da Torá, o aprendizado do hebraico, o estudo dos profetas e escritos, bem como debate sobre as escrituras. Essa formação provavelmente contribuiu para o sólido conhecimento bíblico e as habilidades de ensino que ele demonstrou durante seu ministério, sendo notável que as pessoas falavam bem dele e ficavam maravilhadas com as palavras que saíam de sua boca. Há indícios de uma infância serena, porém espiritualmente focada, quando na idade adulta, Jesus voltou para ensinar na sinagoga de Nazaré, e surpreendeu seus conterrâneos com sua sabedoria. Durante seus anos formativos, provavelmente Jesus tenha sido instruído por vários rabinos judeus, possivelmente buscando conhecimento além das fronteiras de Nazaré. Lucas registra que quando criança, Jesus causou uma forte impressão nos mestres do templo. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos, é razoável supor que Jesus continuou a aprofundar seus estudos das Escrituras, participando de debates com professores, dado o notável domínio que demonstrou. Outro aspecto relevante é a possibilidade de Jesus ter realizado viagens durante esses anos enigmáticos. Algumas evidências sugerem que ele ultrapassou os limites de Nazaré nesse período. Há indícios de que Jesus visitou Jerusalém regularmente, como sugere um trecho que relata a ida de seus pais à cidade para a festa da Páscoa, seguindo o costume, Lucas 2, 41, 42. Este hábito anual de ir a Jerusalém fazia parte da prática judaica devota. Consideremos também o período que Jesus passou no deserto.
Alguns estudiosos sugerem que Jesus empreendeu retiros espirituais prolongados nesse ambiente para se preparar para seu ministério, uma prática semelhante à de João Batista. O relato da Bíblia menciona que Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Esta prática encontra paralelo nos relatos do Antigo Testamento, onde figuras como Moisés e Elias passaram períodos significativos no deserto antes de iniciar seus trabalhos proféticos. O deserto, oferecendo isolamento propício à meditação, oração e comunhão com Deus, proporcionava um ambiente livre das distrações cotidianas. O Evangelho de João faz referência repetida a Jesus retirando-se para as montanhas do deserto e outras áreas isoladas para orar sozinho por períodos prolongados, antes de momentos cruciais. É plausível que ele tenha se dedicado intensamente ao estudo das Escrituras hebraicas, absorvendo a palavra de Deus, dada a facilidade com que citava as Escrituras ao longo de seu ministério. Esse domínio ficou evidente quando Jesus enfrentou as tentações de Satanás no deserto, antes do início de seu ministério, respondendo 3 vezes com citações de Moisés e Deuteronômio como descrito por Mateus. Suas frequentes alusões e citações indicam que ele tinha uma profunda memorização dessas escrituras. À medida que Jesus crescia, poderia ter enfrentado tensão com membros de sua própria família que não compartilhavam a crença de que ele era o Messias. Durante seu ministério, os evangelhos registram que até mesmo seus irmãos zombaram dele e duvidaram de suas afirmações. João 7:35. Essa incredulidade provavelmente teve suas raízes nos anos anteriores, à medida que o propósito divino e a missão de Jesus se tornavam mais evidentes. É também possível que Jesus tenha realizado muitos milagres durante esses anos que nunca foram registrados nos evangelhos. João 21:25. Os relatos bíblicos oferecem apenas uma visão limitada de seus feitos e milagres ao longo de um breve período de tempo. Quando Jesus começou a realizar milagres na Galileia, as multidões prontamente se reuniram a ele, atraídas pelas notícias das obras poderosas que ele realizava. Uma observação importante é que João em 4:23 indica que Jesus já era reconhecido por realizar milagres antes de iniciar seu ministério. Consideremos também que ao atingir cerca de 30 anos, conforme as tradições judaicas da época, os homens eram esperados para se casar e formar uma família. No entanto, os evangelhos não fazem menção a Jesus se casando ou constituindo uma família. Seu estado civil de solteiro, algo incomum para um homem judeu tradicional, sugere a possibilidade de que Jesus estava aguardando o momento apropriado para iniciar seu ministério. Em vez de buscar a visibilidade, os anos perdidos provavelmente foram dedicados ao preparo humilde para a sua missão. Embora os detalhes dos 18 anos perdidos sejam intrigantes, sua importância é secundária em comparação com a revelação de quem Jesus se tornou ao emergir publicamente como o Messias. Mas esse período representou uma fase de preparação espiritual e comunhão com o Pai, enquanto Jesus aguardava o tempo determinado. Desde pouca idade, Jesus estava ciente de sua identidade e missão na terra, mas submeteu-se pacientemente ao cronograma divino. João 8:28-29. Esses anos tranquilos foram marcados por oração, estudo das Escrituras, confiança na providência e plano de Deus, trabalho para sustentar a família e crescimento em sabedoria e estatura, como cita Lucas. No entanto, ao receber o chamado para iniciar seu ministério aos cerca de 30 anos, Jesus estava totalmente preparado e não hesitou em proclamar o Evangelho do Reino, ensinar com autoridade, escolher seus discípulos e começar a obra de salvação que lhe foi designada. Apesar do mistério que envolve os primeiros anos de Jesus entre os 12 e os 30 anos, podemos crer, com base nas evidências bíblicas, que esses anos foram dedicados principalmente a uma vida judaica devota na Galileia, marcada pelo estudo da Palavra de Deus. Aguardando o tempo designado por Deus, Jesus aceitou viver na obscuridade e no cotidiano terreno como preparação para o ápice de sua pregação. Ele glorificou o Pai por meio de sua morte expiatória e ressurreição, conforme expressou a Pôncio Pilatos. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. João 18:37. A base tranquila estabelecida nos anos perdidos,
marcada por oração, estudo e obediência, foi fundamental para o cumprimento do propósito de sua vida. Na verdade, a história completa permanece obscura. Deus escolheu manter em segundo plano grande parte da vida e desenvolvimento de Jesus antes de seu ministério, como declara o apóstolo João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Os anos perdidos permanecem como um mistério, parte do plano divino, aguardando o momento em que Jesus emergiria para cumprir seu propósito. No final, são os 3 anos de pregação ativa de Jesus, que Deus escolheu detalhar em profundidade para a nossa salvação.